Já acabou e o frio continua. Bom, pessoal, é, hoje, diferente dos outros 2 dias que a gente, que a gente teve essa aula, esses encontros, eu vou fazer como o professor Douglas e a professora Camila fizeram hoje de manhã. A gente vai fazer um pouquinho de exposição aqui do conteúdo, antes da gente fazer exercício, alguma coisa desse tipo. E depois vocês podem tirar alguma dúvida ou outra, eventuais referente a ele. Eu acho que pode ajudar vocês o, durante o estudo de vocês, tanto para a resolução das listas, como para o entendimento da parte escrita em si. Bom, vou espelhar aqui a tela para a gente começar a apresentar. Só lembrando que quando a tela está sendo espelhada para vocês, eu não consigo ver o que é que está no chat, tá? Então peço que quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e falar. Quem quiser deixar a câmera aberta também fica à vontade para deixar, não tem nenhum problema com isso. Mas na hora da dúvida, abre o microfone e fala que fica melhor da nossa conversa fluir bem. Que eu não consigo ver o que é que vocês estão falando no chat. Tranquilo? Bom, é, esses aqui são os slides que tem lá no Cigar. Eu acho que vocês têm acesso a esses slides também, são os slides da professora Camila. E a gente vai falar um pouquinho sobre estática, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar parte mais geral sobre a equação da estática. E amanhã a gente fala mais sobre forças hidrostáticas nas superfícies submersas. E empuxo e estabilidade também. É, nessa aula de hoje, o nosso foco principal é basicamente a utilização e a aplicação da equação da manometria e como é que a gente utiliza ela para calcular pressão e outras coisas que pode vir a ser necessário nos exercícios ou qualquer outro assunto, tá certo? Bom, o, até então que vocês tinham visto na disciplina que a gente conversou foi sobre, basicamente, a gente fez a definição de um fluido, né? Que é uma substância que se deforma continuamente mediante uma ação de uma força tangencial. Essa força tangencial num fluido ela provoca o escoamento. E a gente já comentou sobre isso, né? No sólido ela provoca uma deformação. O fluido ele tem uma deformação contínua enquanto essa força está aplicada. Só que aí, o nosso interesse na aula de hoje é falar sobre o fluido quando ele está em repouso. Então, quando o fluido está em repouso, ele vai ter a ausência dessa tensão de cisalhamento, que vai fazer com que ele escoa. E aí, a única tensão, se a gente lembrar lá daquele do estado geral de tensão do fluido, a gente só vai ter as tensões normais às superfícies. E aí é onde a gente entra no assunto de estática. E essas tensões são importantes porque é com elas que a gente calcula as forças sobre objetos submersos, determinar as forças envolvidas num sistema hidráulico e também como é que a gente mede a pressão, né? Em tubulações e em outros tipos de dispositivos. Aqui é só uma breve introdução que nos fluidos estáticos, né? A gente já comentou, a gente não pode ter presença da força de cisalhamento, da força tangencial, porque se elas existirem, a gente vai ter o escoamento do fluido. O fluido não vai estar parado, então ele não vai estar mais estático. E qualquer força que a gente tiver entre o fluido e a fronteira, ela deve ser perpendicular a essa a área que a gente está trabalhando, né? Se a gente observar aqui essa figura, a gente tem essa superfície aqui, ó, e a força ela atua de modo perpendicular a ela. A gente não vai ter aquela força tangencial, porque senão vai ter uma provocação aí do escoamento, como a gente já comentou. Assim como se for uma superfície curva, em cada ponto, né, vai ter uma força perpendicular nesses pontos. Para a gente fazer isso, a gente vai ter aqui uma condição de equilíbrio, que um fluido em repouso, né,
ele vai estar em equilíbrio se a soma de todas as componentes das forças em qualquer direção tem que ser zero, para que ele esteja em equilíbrio, esteja parado efetivamente, e a soma de todos os momentos das forças no elemento também sobre qualquer ponto deve ser zero. Quando a gente fala somatório dos momentos, a gente está falando do momento que pode provocar um efeito de giro ou de rotação, enfim, de uma estrutura. A gente comenta um pouquinho sobre isso melhor lá quando na próxima aula, quando introduzir o assunto de comportas e barragens. Nos fluidos estáticos, a gente só vai observar a pressão em um determinado ponto, né? E a gente vai ver mais à frente que ela vai ter um único valor, independente da direção considerada, que a gente fizer isso. Então, se a gente pegar aqui esse elemento, esse elemento de fluido prismático triangular, a gente nota que nas três direções, né, x, y, z, e se a gente fizer um somatório de forças na direção x, como a gente comentou, né, precisa que isso aqui seja igual a zero, para que a gente tenha a condição de equilíbrio, e aí a gente vai fazer o somatório das forças. Aqui, que força a gente tem atuando em X, né? A gente vai ter a força gerada pela essa pressão, né? Lembrando que diferente da força, a pressão ela não é um vetor efetivamente, porque a pressão, na verdade, ela é um campo escalar e não vetorial. Então a gente não tem. A pressão ela vai atuar em toda essa superfície aqui. E aí, quando a gente multiplica a pressão, que é vai estar aplicando a distribuição aqui nessa área, a gente tem a força efetivamente. E a pressão, essa força é o quê? A pressão de X vezes o delta Y vezes delta Z, que é simplesmente essa área lateral aqui. E é positivo, né? Porque está para a direita, menos essa força aqui, ou esse PS, vezes a área, está sobre a área delta Z sobre delta S. Só que note que essa força aqui, ela está inclinada, ela vai ter aí sua componente em X, que é esse PSX, que a gente vai levar em consideração. Por isso que aqui tem o seno de θ, que esse é o ângulo que está sendo formado aqui entre o PS e o PSY. Só que aí, se a gente analisar quem é seno de θ, o seno de θ ele é o que? Ele vai ser o delta Y sobre delta X, né? Desculpa, delta Y sobre delta S, cateto oposto sobre hipotenusa. E se a gente fizer essa substituição direta nessa equação, a gente vai observar que o Px, ou seja, essa pressão aqui, ela vai ser igual à pressão que está atuando do outro lado. E da mesma forma, analisando aqui de forma análoga na direção y, a gente vai ter o Py, né, que é a força que está atuando aqui embaixo, vezes a área, ΔX vezes ΔZ, menos a componente da força PS, que está atuando na direção Y. O menos porque está para baixo. E além disso, a gente vai ter aí a componente do peso desse elemento. Né? Lembrando que o peso a gente vai ter massa vezes a gravidade, né? Só que a massa, aqui a gente não, para não trabalhar com massa, é muito mais, como a gente já comentou, é muito mais fácil a gente medir o volume do fluido do que sua massa propriamente dita. Então a gente faz essa substituição pelo ρ vezes o ΔX vezes ΔZ vezes ΔY dividido por 2. Basicamente, calcula a área desse triângulo, né? ΔX vezes ΔY dividido por 2 e multiplica pela sua profundidade. Dessa forma a gente obtém o volume e aqui a gente fica com essa expressão. E aqui de forma análoga, a gente consegue fazer uma correlação do cosseno de θ, que será ΔX sobre ΔS, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E fazendo toda essa substituição, a gente consegue essa relação aqui que PY é igual a PS mais meio vezes ρg ΔY. E ainda, se a gente fizer uma consideração aqui onde esse ΔY ele tende a um valor a zero, né? Então essa parcela aqui a gente vai ter zero, porque a gente está tratando aqui de um elemento infinitesimal. E no final das contas, a gente vai ter que o PY vai ser igual ao PS. Ou seja, a gente vai ter a mesma pressão atuando em todas as direções no elemento de fluido.
em um determinado ponto. Deixa eu só dar permissão aqui, pessoal. Então, o objetivo que a gente tem hoje, né, é obter uma equação para o cálculo do campo de pressão em um fluido estático, aplicar a segunda lei de Newton num elemento de fluido diferencial de massa dm e considerar que esse elemento de fluido está estático em relação ao sistema de coordenadas retangulares. Considerar que ele vai estar parado. Para isso, a gente precisa considerar a força de campo, que é a força peso, né? Então, está aqui nosso elemento diferencial de massa, dm, que vai posteriormente se tornar um ρ vezes dv, e substituindo aqui o volume pelo ΔX, ΔY e ΔZ. Além dessa força de campo, a gente tem a força de superfície, que é a força dada da pressão, que a pressão ela vai atuar, como a gente já comentou, né, em toda a superfície do elemento de fluido que a gente está analisando, que é uma distribuição, e aí a gente vai ter essa força atuando também devido a essa pressão. Bom, tá aqui nosso elemento de fluido, que a gente vai trabalhar, e a gente precisa aqui aplicar a segunda lei de Newton, né? Onde o somatório de forças, que a gente já viu, a gente precisa que seja igual a zero. As forças que a gente vai ter, força de campo e força de superfície. O que a gente precisa aqui é encontrar uma equação que a gente correlacione essa força de superfície, como a gente já comentou, com as pressões que estão atuando em todas as faces desse nosso elemento, né? E para isso a gente precisa utilizar uma expansão de série de Taylor para fazer essa correlação dessa pressão que está atuando tanto no centro com que a gente sabe quanto é, para essas faces desse nosso cubo. Então, ao fazer essa expansão, basicamente a gente está substituindo aqui um valor que a gente conhece, né, na nossa função, que é a pressão, esse P, considerando que a pressão no centro é esse P, mais a derivada, por isso que aqui a gente aparece esse del P e del Y, vezes a diferença do ponto que a gente está analisando, pegando aqui essa face lateral direita, menos o ponto de referência que a gente tem, que é o centro. Quando a gente faz isso, a gente obtém essa expressão aqui, para a face direita. E de forma análoga, a gente vai ter essa pressão para a face esquerda. Notem que aqui a gente tem um valor negativo para o versor, porque a gente está no caminho no sentido contrário do y. E aqui esse negativo aqui é porque a gente vai ter o menos o dy sobre 2, que a gente está pegando esse ponto, menos o valor dessa face aqui. E aí a gente fica com esse valor negativo. De forma análoga, para todas as direções, a gente está aplicando isso aqui em todas as direções, a gente obtém essa expressão toda aqui. E substituindo, organizando, separando aqui seus componentes, a gente vai ficar com essa parcela na direção x, essa parcela na direção y e essa parcela aqui na direção z. E aí, quando a gente fala em pressão, nesse caso aqui, a gente está correlacionando com o volume do fluido, e para a gente não ter toda uma expressão grande, né, matematicamente grande, a gente pode substituir todos esses termos diferenciais, essas derivadas parciais aqui, por um operador nabla, para que a gente fique com a expressão um tanto simplificada. E aí a gente fica com a expressão um pouco mais simples dessa forma aqui. Chegou mais gente. Bom, e aqui, voltando lá para aquele nosso somatório de forças, a força de campo a gente já definiu anteriormente no slide, né? Ρg, lembrando que aqui é o vetor, a gente está com toda o vetor gravidade, dx, dy, dz, que é o volume desse cubo aqui. Só que notem que a gravidade, como a gente sabe, ela atua na direção vertical para baixo, né? Então ela só vai atuar aqui no sentido de z. Então a gente não tem componente de gravidade na direção x nem na direção y. O que faz com que o del P del x e o del P del y seja
igual a zero, porque a gente não tem gravidade atuando nem nessa direção e nem na direção de x. Ela só vai atuar na direção de z aqui, negativa. E aí a gente pode substituir, analisando aqui só a direção z, a gente vai ter o menos ρg. Esse menos agora é porque a gravidade atua para baixo, no sentido negativo de z, por isso que aqui onde a gente estava positivo se tornou negativo. E aqui é a nossa expressão da pressão para a direção de z, que a gente obteve lá atrás. Com isso aqui a gente pode analisar, igualando a zero, né, porque a gente tem um equilíbrio, a gente consegue obter essa equação aqui, onde a gente vai ter uma variação da pressão, o menos ΔP ΔZ é igual a ρg. Esse ρg, como a gente viu também na aula anterior, a gente pode correlacionar ele diretamente com o peso específico. Lógico que nem sempre é interessante a gente trabalhar com um peso específico, porque às vezes a massa específica do fluido pode apresentar mudanças, como a própria gravidade, né? Depende de onde a gente tá analisando isso. E aí, para a gente utilizar essa equação aqui em específico, a gente tem algumas restrições. A primeira é que o fluido, perdão, é que o fluido ele é um fluido estático, né? Ele tem que estar parado. A gravidade é a única força de campo que está atuando. A gente não pode considerar nenhum outro campo no uso dessa equação. E o eixo Z ele é vertical e aponta para cima. Então, isso aqui são restrições importantes para que a gente possa utilizar essa expressão. Bom, e aí aqui a gente consegue fazer algumas descrições dessa equação, a gente consegue correlacionar, porque o que a gente tem um gradiente de pressão, né, em função aqui do peso específico do fluido. E aí, se a gente considerar um fluido incompressível, onde ele vai apresentar uma massa específica constante, analisando aqui apenas, ó, pegando aquele nosso, o del Z, o diferencial de Z, passando multiplicando para esse lado da expressão, a gente vai ter uma separação de variáveis, né? A gente vai ter um del P de um lado e um del Z do outro. Só que aqui a gente pode substituir esse, esse elemento diferencial por uma derivada total. Porque como a gente viu, a pressão ela não vai ter variações na direção x nem na direção y. Então, apenas variações na direção de z. Então, pegando aqui um exemplo, imagina que aqui é um fundo de um lago, de um recipiente que tem um fluido incompressível, e a gente tem interesse em calcular a diferença de pressão entre dois pontos. Então, a gente vai ter aí um ponto 1, né, e o ponto 2. Para resolver essa expressão, né, a gente aplica a integral dos dois lados, porque a gente obteve uma variação uma separação de variáveis. A massa específica e a gravidade, elas saem da integral, porque são constantes. A integral de dp, né, é o próprio P. Então, no limite P1 e P2, a gente fica com P2 menos P1. E de forma análoga aqui, a gente vai ter um ΔZ, que no final das contas é um Z2 menos Z1. Reorganizando isso daqui, porque se a gente for notar, a gente sabe que a pressão ela aumenta à medida que a gente aumenta a profundidade, né? Aumenta a altura. Então a gente nota que P1 ela está num nível mais baixo do que P2. Então o que faz com que isso aqui seja o valor de P1 seja maior do que P2, né? Então a gente pode reorganizar essa equação e deixar simplesmente dessa forma aqui. P1 menos P2 é simplesmente ρgH, onde H, esse H aqui, é a diferença de altura, a diferença dos pontos 1 e 2. A diferença dessas cotas, né? Aqui a gente tem a cota Z2 e a cota Z1. Então a gente obtém diretamente o H. Essa aqui é uma das principais equações que a gente vai trabalhar aqui em manometria e vai utilizar ela bastante aí aqui no nosso curso. Porque na grande maioria dos casos a gente trabalha com fluidos incompressíveis. Até aqui algum questionamento de vocês? Ou tá tudo tranquilo? Então vamos. Vocês podem abrir o microfone para falar, tá, pessoal? Para não ficar falando sozinho aqui toda hora. Podem interromper e questionar.
Bom, então dando continuidade no que a gente falou, a gente pode. Existe uma convenção quando a gente trabalha com esses cálculos de pressão, que é colocar o eixo de coordenadas na superfície livre, né? E a leitura, a medida dele é positiva à medida que a gente vem para baixo. Então, por isso que aqui a gente fica com o P1, a pressão nesse ponto aqui, vai ser o P0, que no nosso caso anterior era o nosso P2, né? Que é a pressão nesse ponto aqui na superfície, pressão, pressão atmosférica. Para a gente encontrar essa pressão no fundo, numa altura qualquer, a gente só precisa saber a altura que a gente quer calcular a pressão, desde que a gente saiba qual é o fluido que a gente está trabalhando aqui. Isso aqui a gente tem uma observação interessante que é a seguinte, que dois pontos no mesmo fluido, importante, e a mesma profundidade, eles vão ter a mesma pressão. Independente de como o fluido está organizado, ele está orientado, isso aqui a gente tem uma afirmação de que a gente vai ter a mesma pressão se a gente tiver o mesmo fluido e eles tiverem a mesma profundidade, ou seja, a mesma altura, né? Aqui. E a pressão ela vai aumentar quando a gente aumenta a profundidade, né? Ela aumenta de forma, como a gente pode ver aqui, ela vai aumentar de forma linear. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Então vamos para frente. Aqui a gente tem um pequeno exercício que a gente comenta um pouco, que a gente pode correlacionar com isso que a gente acabou de ver. É uma questão de concurso, ó, do Engenheiro de Processamento Júnior da Petrobras, onde diz o seguinte: a figura acima representa quatro recipientes diferentes, preenchidos com o mesmo fluido, a mesma temperatura, ou se ele tem o mesmo fluido e está a mesma temperatura, isso quer dizer que, opa, isso quer dizer que eles estão no mesmo estado, né? Então, sabendo que os quatro recipientes estão abertos, então aqui a gente vai ter a pressão que está atuando nessa superfície é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa, para a atmosfera. Conclui-se que a pressão no fundo dos recipientes, ou seja, a pressão no fundo do recipiente X, do recipiente Y, do recipiente Z e do recipiente W são o quê? Podem dizer? Essa primeira afirmação aqui está correta? Iguais. São Elas são iguais. iguais. São iguais. São iguais porque a gente tem exatamente a mesma altura, né? Independente da orientação, tanto aqui desse Y como esse formato triangular, cônico, de X e de W. Desde que a gente tenha a mesma altura, essas pressões vão ser iguais. O que pode mudar, que a questão não tá questionando aqui, é a força atuando no fundo desses recipientes. A força a gente teria uma força diferente, né? Porque as áreas são diferentes. Mas a pressão é a mesma, porque a gente tem a mesma altura. Então isso aqui é válido quando a gente trabalha com fluido incompressível. É importante a gente citar isso. Porque quando a gente lida com fluidos compressíveis, aí a história muda um pouquinho de. A gente muda um pouquinho de conversa, porque no fluido incompressível, a massa específica, o nosso ρ, ele vai ser função da pressão, né? Ele pode variar com a pressão, pode variar com a temperatura também. Então, lá daquela. Se a gente for considerar aqui um gás, por exemplo, que a gente tem aquela equação dos gases ideais, a gente pode substituir a massa específica como sendo o P sobre RT, né? Onde R é a constante, né, dos gases e T é a temperatura. Essa pressão ela volta, vem aqui para o lado que a gente tem integral de pressão, e aí pela nossa análise muda um pouco, né? Aqui a gente já vai ter um logaritmo, e aqui a temperatura, é importante ressaltar que nem sempre a gente pode considerar que essa temperatura é constante. Porque se a gente tiver uma mudança de altura, né? De altitude, ou de altura entre dois pontos, se houver uma mudança de temperatura, a gente então pode remover ela aqui da integral, ela não pode vir aqui para fora. Mas quando existe uma mudança de altura e isso aqui está constante, a gente pode fazer essa simplificação e tirar aqui a temperatura como foi feito nesse exemplo aqui. E aí nossa expressão fica desse jeito aqui. Um exemplo disso a gente tem aqui, ó, nessa nesse gráfico, a gente tem a variação de temperatura com altitude na atmosfera padrão dos Estados Unidos. Então, notem que, por exemplo, aqui, ó,
entre 11 e 20 quilômetros, 20,1 quilômetros, a gente não tem variação da temperatura. Só que de zero aqui, né, da nossa referência, até esses 11 quilômetros, a gente tem uma variação da temperatura. Aqui existe variação, aqui tem variação, aqui é constante, e assim por diante. Então a gente tem que analisar sempre cada caso um caso separado para não ter nenhum problema na nossa análise. E eu acho que travou, não foi? O PowerPoint. Opa, voltou. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo, tudo certo. Alguém falou? Tá, beleza, Marcelo, eu vou deixar em tela cheia. Bom, então esse aqui foi o que a gente comentou, né? Quando a gente tem um caso de fluidos compressíveis, no geral a gente vai trabalhar mais com fluidos incompressíveis, tá, pessoal? Desculpa. Bom, é, e aí quando a gente fala nessas pressões, efetivamente a gente está falando em medir pressão, né? E quando a gente mede pressão, a gente tem basicamente duas que a gente fala bastante, na verdade três, que é a pressão absoluta, a pressão atmosférica e a pressão manométrica. Só que aí eu vou utilizar a figurinha lá da aula 2 de estática que está no que é bem que tá um pouquinho melhor do que essa do slide, tá no documento aí de vocês. Aqui tem toda a explicação bem mais detalhada do que o que eu comentei aqui com vocês, tá, pessoal? Só lembrando lá aquele caso da altura do fluido, ó, independente da forma que ele tá, que ele se encontra, eles vão ter a mesma pressão desde que seja o mesmo fluido e tenham a mesma altura. E aí a gente está falando agora de pressões, né? Então, a pressão que eu comentei com vocês, né? Pressão absoluta, pressão manométrica e pressão atmosférica. Notem o que é a pressão absoluta, né? A pressão absoluta é uma pressão que ela é medida de uma referência zero, né? Aqui o vácuo, por exemplo, o vácuo absoluto. A pressão absoluta é medida daqui até o valor que a gente tá calculando. Enquanto que a pressão manométrica, ela é medida a partir da pressão atmosférica. Então notem que, por exemplo, na pressão atmosférica aqui, onde a gente tem uma pressão manométrica zero, a pressão absoluta já é de 101 kPa. Nessa altura aqui, a pressão absoluta é 151, a pressão manométrica é apenas de 50 kPa. Isso porque a pressão manométrica ela é sempre medida a partir da pressão atmosférica. E a pressão absoluta, se a gente for, como a gente pode observar aqui, ela é o quê? É a parcela da pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Então essa é uma equação que a gente também vai utilizar um pouco mais aqui para frente, que é essa da pressão absoluta e pressão manométrica. Deu para entender? Tá aqui o que a gente acabou de comentar. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então vamos dar continuidade aqui. É, Aqui é basicamente o que a gente acabou de comentar. Eu vou passar um pouco aqui. Aqui só referente às unidades: Pascal, PSI, PSA, milímetro de mercúrio, que é basicamente uma pressão associada a uma altura de mercúrio. Milímetro, a massa específica do mercúrio é muito alta, né? Então não precisa de uma coluna muito grande também. Então também é uma das formas de a gente é, ter essa unidade de pressão. E aí a gente fala também sobre as formas de medição de pressão, né? De como é que efetivamente a gente mede isso. Uma das formas, um dos instrumentos que a gente pode utilizar é esse aqui, é o barômetro, onde aqui a gente vai ter uma face aberta, né, para a atmosfera,
E a gente consegue calcular a pressão da atmosfera do ambiente que a gente está, basicamente medindo a altura da coluna do fluido. Desculpa, a altura da coluna do fluido, que nesse caso aqui é um fluido, o fluido é mercúrio. E aí é uma forma simples de calcular essa pressão. Além desse instrumento, a gente tem outros como desse tipo aqui, esses tipos de manômetro, manômetro tipo em U, inclinado, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Esse aqui primeiro que a gente viu, ele é o tubo piezométrico, é muito utilizado porque a gente pode ter uma graduação aqui, né, dessa altura, para medir efetivamente essa pressão. E a gente consegue medir, como a gente viu lá do princípio de Pascal, a gente viu de Steven também, é, que o fluido ele apresenta, vai ter a mesma pressão se ele estiver na mesma altura, né? Então, o ponto A aqui, por exemplo, imagina que isso aqui pode ser uma tubulação, supondo que isso aqui seja uma tubulação, a pressão no seu interior, a gente só precisa ter aqui uma abertura, um canal, né? E fazer essa leitura na vertical, conhecendo aqui essa altura. Porque esse ponto aqui, o ponto A, e esse ponto aqui estão dessa mesma altura. E aí, aplicando aquela equação, a pressão de A vai ser a pressão P0 mais o ρgH, basta a gente conhecer essa altura aqui. Só que isso aqui apresenta algumas limitações, né? Aqui o fluido deve ser um líquido, efetivamente, porque o gás pode escapar. A pressão no recipiente, ela tem que ser maior do que a pressão atmosférica, né? Porque senão o ar da pressão atmosférica ele vai entrar aqui. E a pressão do reservatório ele não pode ser muito grande, porque se for muito grande a gente vai ter uma altura muito alta disso aqui e isso pode se tornar um pouco inviável, né? Mas isso é um dos tipos, uma das formas de a gente fazer essas medições. A outra é com manômetro em U, que é semelhante ao piezométrico que a gente viu anteriormente. A diferença é que esse manômetro aqui ele utiliza um fluido manométrico, normalmente um fluido que apresenta uma massa específica, um peso específico maior do que o que a gente está trabalhando aqui, de forma que essa altura que a gente calcule, que a gente use, seja baixa, seja menor. E aqui a gente consegue utilizar tanto líquido como gases, né? E a gente tem uma facilidade de de ter uma mudança desse fluido manométrico, né? Então aqui só para a gente exemplificar o uso da nossa equação, a gente sabe que PA, né, essa pressão aqui no interior, é igual a P1, porque eles estão na mesma altura. E P2, na verdade, é a pressão nesse ponto aqui vai ser o quê? P1 mais ρgH1. E a gente sabe também que P2, por estar na mesma altura de 3, P2 é igual a P3. E P3, por sua vez, a gente pode correlacionar com a pressão atmosférica, com a pressão ambiente aqui. Então a gente vai ter que P0, ou P3, né, é igual a P0 mais ρgH2. E aí a gente consegue ter toda uma correlação dessas equações para calcular a pressão nesse interior aqui. Então, para exemplificar melhor, a gente viu lá aqui anteriormente, né? PA é igual a P1, P2 é igual a P1 mais ρgH1, P3 é igual a P2, e aqui o nosso, só fazendo a substituição, né? P3 é igual a P0 mais ρgH2. Então, substituindo aqui P1 por P2, por essa expressão aqui, fazendo a gente isolando P1 aqui e substituindo tudo isso na expressão de P0, a gente chega nessa expressão de PA, desculpa, onde PA vai ser P0, essa pressão aqui, mais ρgH2 menos ρgH1. Lembrando que esse ρ aqui, vou até editar, que esse ρ aqui, ele é o ρ do fluido manométrico, é um ρ2. Opa. Aqui é o ρ2 e aqui o ρ1. Isso aqui, lógico, depende do fluido e
Depende do fluido que a gente está trabalhando, essa massa específica pode mudar. Então, o que é que a gente nota? Isso aqui, pessoal, é uma das equações, das expressões mais que a gente mais vai utilizar daqui para frente quando a gente falar em manometria e cálculo de pressão. É o que eu, às vezes, eu chamo muito de caminho da pressão, o caminho da manometria, para a gente poder calcular a pressão num determinado ponto. Notem que a gente está percorrendo aqui um caminho, né? Saindo aqui da superfície aberta até o ponto de interesse que a gente tem. Então a gente sai da pressão que a gente conhece, nosso P0, mais porque a gente está diminuindo, né? A gente está caminhando para baixo, a nossa pressão aumenta, lembrando lá daquela convenção do sentido positivo do Z. Então, quando a gente vem para baixo nesse caminho, é positivo, por isso mais ρ2, ρg, H2. Essa parcela aqui que desce é a mesma que sobe, então elas vão se anular. E menos, porque agora a gente tá subindo, né? Então a gente tem uma diminuição da pressão, menos ρ1, GH1. E aí a gente obtém diretamente a expressão para o nosso P0. Muitas das vezes a gente não vai ter informação dessas alturas aqui, ó, que sai daqui para cá, porque não interessa saber essa altura, tendo em vista que o interessante para a gente é só a sua diferença, é só essa parcela aqui, já que essa parcela de pressão se anula com essa daqui. Então, isso é uma equação que a gente vai utilizar bastante e que se torna muito, muito útil e simples para a gente trabalhar. Notem que aqui a gente só tem dois fluidos, mas a gente pode ter três fluidos, pode ter quatro, e isso aqui fica um pouco maior. Então é uma equação que a gente escolhe um ponto chamar aqui um ponto de partida, né? E faz um caminho da pressão. Onde sempre que a gente tiver esse caminho para baixo, a gente vai ter esse valor positivo. E sempre que tiver para cima, o valor negativo. Beleza? Deu para entender isso daqui? Sim, senhor. Então, beleza, vamos para frente. Aqui a gente tem alguns exercícios, só que esses exercícios eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? E amanhã a gente comenta sobre eles. Eu vou tentar chegar um pouquinho mais cedo amanhã, eu abro a chamada um pouquinho mais cedo, por volta de umas 6h30, e aí a gente consegue tirar essas dúvidas desses exercícios aqui, e a gente não perde, não fica tão apertado para falar sobre comporta, perfeito? Só para a gente encerrar, ó, aqui um exemplo, ó, quando a gente tem mais de um fluido, a gente vai ter aqui a associação de P2, P3 e PA, que todos estão na P2 está na mesma altura de P3, e a gente consegue calcular essa pressão aqui basicamente só fazendo esse caminhozinho aqui da manometria. Isso aqui eu também vou deixar para vocês tentarem fazer, essa questão. Opa, peraí. Essa questão aqui do manômetro de Bourdon. O que eu queria comentar hoje ainda, para a gente falar, tirar outras dúvidas que o pessoal perguntou, era quando a gente tiver manômetros inclinados. Como a gente falou anteriormente, o que interessa para a gente é a altura, né? Não importa a forma que o fluido que ele tá orientado, o que interessa no final das contas é a nossa altura. Então, analisando aqui, ó, fazendo aquele nosso caminho da manometria, saindo de A, a gente vai ter PA mais ρ1GH1, que é essa altura aqui, então, nota que desce, por isso que é positivo. E aqui a gente tem todo esse caminho aqui que está subindo, então é negativo, né? Isso aqui é uma subida, a gente considera essa pressão negativa. E é interessante notar também que esse ponto aqui está na mesma altura desse. Então essa parcela aqui se anula com essa daqui. Por isso que a gente só utiliza o diferencial, a gente só precisa conhecer esse comprimento aqui. E aí a gente pode fazer uma decomposição, né? Que aqui a gente pode formar um triângulo, onde aqui a gente tem a altura efetiva. Opa! E aí a gente fica com menos, porque é uma subida, ρ2 vezes g, L2 vezes o seno de θ, porque a gente quer a componente vertical, a gente quer a altura desse fluido aqui, para a gente ter a pressão efetiva desse trecho. E aqui menos de novo, porque a gente continua subindo, só que agora, em vez de a gente conhecer esse trecho aqui, esse comprimento,
já foi dado a altura. Vamos supor que já é dada a altura. Então a gente só precisa colocar aqui o nosso H3. Tudo isso é igual a PB. Então aqui a gente tem um equilíbrio entre esses dois lados. E vamos supor, numa situação onde seja conhecido essa pressão e essa pressão aqui, a gente pode calcular esse comprimento só conhecendo essas duas pressões e o ângulo de inclinação, né? Que esse manômetro pode apresentar. Queria explicar isso para vocês porque vai ter algumas questões na lista de exercícios, pode ter no questionário também, questões com manômetro inclinado, e é basicamente dessa forma aqui que vocês vão trabalhar, beleza? Beleza, beleza. Ficou alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento em relação a essa parte de manometria, principalmente nesse final aqui, que eu acho que é a parte mais importante da aula de hoje? Era comentar com vocês na utilização dessa pressão. Tirou as dúvidas que tinha. Beleza, Alisson. Que bom que já resolveu. Vocês têm mais alguma outra dúvida referente o outro assunto? Eu queria um help no questionário, nas questões 1 e 10. Você podia dar uma luz de como fazer. 1 e 10. Beleza, deixa eu Isso, só. são praticamente iguais, eu acho. Deixa eu abrir aqui o questionário. Questão 1. Sim, pessoal, não sei se vocês viram lá no Cigar, eu corrigi isso aqui, tá? Eu tinha falado para vocês ontem utilizar 1,14, mas utiliza o que está aqui, certo? 10 a menos 3, porque senão vocês vão ter problema com o gabarito. Foi quem que perguntou sobre essa questão 1? Marcelo. Então, Marcelo, nessa questão, o que é que você vai ter aí? Você tem a distribuição de velocidade, né? O perfil de velocidade. Não é só porque note que aqui a gente não tem. O U ele não está isolado, né? Diferente daquela questão do Homer que eu fiz com vocês ontem. Então, basicamente, o que você precisa fazer aqui é isolar o U. Isolando o U, você fica com a expressão efetiva do perfil de velocidade. Assim, você consegue calcular a taxa de deformação. É importante observar aqui como esse escoamento está acontecendo, né? Deixa eu só abrir aqui um espaço em branco no PowerPoint. Você vai ter duas placas paralelas. Algo desse tipo aqui. E note que o problema ele está falando aqui onde está a origem do sistema de coordenadas. Então aqui a gente não pode mudar essa origem, tá? A origem está situada na linha mediana entre as placas. Então a origem ela está efetivamente aqui, ó, no meio das placas. Essa aqui é a origem do nosso sistema de coordenadas. E aqui a gente pode colocar o eixo Y, né? Para cima aqui. E aqui seria o nosso eixo X. Vou deixar aqui bem grande só para exemplificar melhor o que a gente está falando. E aí o perfil de velocidade, que é esse aqui, como foi falado, né, é necessário que seja feito que isole aqui a componente de velocidade, né, que está variando, que é esse Uzinho. O máximo não varia, o H não varia, e o Y é o ponto de interesse onde você está calculando essa tensão, né? Aqui o interesse é calcular a tensão de cisalhamento na placa superior. Então,
Observa que aqui a H é a distância que separa as placas. Então, toda essa distância aqui, deixa eu diminuir essa. Toda essa distância aqui vale efetivamente o valor de H. Preste atenção que o problema tá informando para vocês. Então, se tudo isso aqui é H, se isso aqui é H, o ponto que a gente está interessado em calcular é esse ponto aqui na placa superior. E aí, quanto é que vale o Y na placa superior? Eu pergunto para vocês. A gente quer esse valor aqui, ó. Quanto é que vale o Y aqui? Podem falar? A gente H sobre sabe. 2, professor. Quanto? H sobre 2. H sobre 2, exatamente. Se tudo isso aqui é H, né? E a gente está com sentido positivo para cima do eixo, essa parte aqui é H sobre 2. E essa outra aqui, exatamente o oposto, né? É menos H sobre 2. Tá certo? Então, é importante a gente saber identificar esses pontos aqui. Lógico que aqui, como está sendo pedido na placa superior, vocês vão utilizar o Y aqui, vai ser H sobre 2. E é necessário isolar aqui esse U. O perfil de velocidade, a gente não pode considerar o perfil de velocidade linear, né? Que é esse perfil aqui. Que a gente vai ter uma... Porque as duas placas estão paradas. Esse perfil, na verdade, é um perfil parabólico, né? Que nota aqui pelo expoente de segundo grau. E aí, se eu conseguir desenhar uma parábola aqui, dá pra gente ter mais ou menos como é que fica. Será que o arco vai? Vamos tentar. Valha Deus. Como é que deu certo? Como se a gente tivesse algo parecido com isso aqui. O perfil de velocidade fica. Não sei exatamente se vai ficar aqui, né? Porque a gente precisa substituir os pontos na equação. Mas fica algo parecido com isso. Tá torto, né? E aqui a gente tem a variação da velocidade, né? A velocidade zero na placa superior e zero na placa inferior. Isso é importante observar porque as duas placas estão paradas, certo? E aqui, como se a velocidade variasse dessa forma aqui. Então a gente tem um perfil algo semelhante a isso daqui. Então, basicamente, tudo aqui é conhecido, né? A distância entre as placas é conhecido, a velocidade máxima também é conhecido, e calcula a tensão na placa superior aqui. Ajudou, Marcelo?
Deu para entender melhor? Sim, ajudou sim. Tá. Aí, então, basicamente, para eu resolver, eu substituo essa velocidade máxima, que já foi dada na questão. O y eu troco por h sobre 2. Isso, porque você está calculando na placa superior. Então, nota que se o sistema de coordenadas estivesse aqui embaixo, na placa inferior, aí o y seria h. Só que aqui no caso, o y está na mediana, né? Está aqui no meio. Então, a gente não pode considerar y igual a h. Basicamente, você está aqui na origem e vai calcular a tensão num determinado ponto. Qual o ponto? É o ponto da superfície da placa superior. Então, andando aqui, ó, caminhando aqui até chegar lá, a gente chega no valor de h sobre 2, já que tudo isso é h, tá certo? É importante observar prestar atenção nessas cotas para não ter nenhum problema quanto a isso, ok? Entendi. Aí na resolução, basicamente, substituir tudo nessa fórmula que foi dada, isolar o U e derivar e multiplicar Pela viscosidade. pela viscosidade, né? Tá, então Minha, entendi. minha sugestão é que vocês não façam essa substituição dos valores logo agora. Deriva, deixa lá o máximo, o h, porque vocês podem ter. Até porque quando vocês derivam, vocês não vão substituir o y por h. Tem que derivar primeiro para depois substituir. Por isso que eu sempre recomendo fazer a substituição depois que vocês fazem a derivada, para não ter esse problema, porque senão você vai ficar com constante em todos os lados, se você fizer a substituição antes. E não é o caso, porque a velocidade, como você está vendo aqui, a velocidade ela está variando. Então não pode fazer, não é indicado que faça essa substituição antes, porque senão vocês podem ter algum problema referente a isso, tá certo? Tá certo, Deriva e entendi. depois substitui os valores, é, os valores dados. E aí a outra questão que você perguntou foi a questão 10, né? A distribuição da velocidade linear. Então, essa questão 10 é muito semelhante. Na verdade, eu acho que a equação é a mesma, né? Só muda aqui os valores. O que você vai fazer, a parte inicial é do mesmo jeito. Perdão. Vai calcular a tensão, só que agora na placa inferior. E aí o y muda, né? Porque a gente tá nesse ponto aqui. Então o y vai mudar. E depois disso, com a tensão cisalhante, você vai calcular a força tangencial. Lembrando lá daquela forma que a gente definiu na aula anterior, que a tensão cisalhante ela é dada pela força tangencial sobre a área. Essa força cisalhante que está sendo pedida aqui é a força tangencial. É a mesma coisa, tá? Tá, então ajudou muito já. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Tanto podem comentar sobre a aula de hoje e das questões do questionário também. Deixem mais algum questionamento? Fiquem atentos aos prazos, tá, pessoal? O primeiro questionário é até dia 20/6. É até. Deixa eu ver. Até sábado. Tomem cuidado aí com o prazo, tá? Preste atenção. Para vocês não terem nenhum problema referente a isso. Aí para essa primeira unidade vai ser esse questionário que já está aberto e vai ter um segundo questionário para o segundo Isso, assunto. De... exatamente. Aí vai ser só esses dois mesmo? Ah, Marcelo, se eu não me engano, vai ter um terceiro que é o sobre comportas e barragens. Esse segundo é só manometria, que é isso que a gente viu agorinha, e o outro vai ser sobre comportas e barragens. Tá certo?
Aí, no caso, em questão de prazos, teoricamente, assim, eu teria que terminar todo esse assunto da primeira aula hoje, dia 18. E aí começaria já o segundo assunto de estática, que ele vai se É estender isso, até a data da prova, não é? isso. A ideia é que, lembrando que aqui dessa sugestão, dessa agenda de estudo para vocês, era hoje, né? Ter, vou mostrar aqui para vocês na notícia. Ontem tem encerrado, né? Lembrando que isso aqui é uma sugestão, tá, pessoal? É só uma sugestão de estudo para vocês. Ontem tem encerrado a lista de exercício 1A. Hoje a gente começou, né, efetivamente, o assunto de manometria. Amanhã a gente vai falar sobre impostos e barragens. Do dia 20 ao dia 22, já trabalhar em cima da lista de exercício 1B. Isso aqui depois do questionário, né, que é vocês têm até dia 20 para responder. Dia 23 ao 24 é o momento que vocês podem utilizar para tirar dúvidas referente à prova, que também vai estar pelo CIGAR. Então, utilizem esses dias aqui para tirar essas dúvidas. E no dia 25, a primeira avaliação. Os outros questionários vão ter prazos distintos, né? Obviamente, não vai ser até dia 20. Esse dia 20 é só esse primeiro questionário. Eu acho que amanhã a gente já vai ter o segundo, a referente à manometria, e logo depois a gente coloca o terceiro referente a comportas e empuxo, essas coisas. Então é meio que daqui para o dia 20 eu teria que já estar meio que por dentro do assunto de estática e a lista 1B. Isso. A ideia é essa. Até o dia 20, ter acabado, ter respondido o questionário e já ter começado a responder tá começando a responder a lista de exercício 1B. É porque ali eu coloquei 1B, mas na verdade eu vou até dar uma editada naquilo ali, porque vai ter a terceira lista, né? Eu não tinha contemplado a terceira lista ainda, porque até então a gente tinha discutido em duas. Vou até abrir aqui para confirmar, mas eu acho que essa lista aqui é só manometria, não tem as questões de comporta, nem de empuxo. Só manometria. Essas primeiras questões aqui são praticamente questões introdutórias do assunto, e aqui é algo mais parecido com o que a gente discutiu hoje, né? Essas últimas questões. Aí no caso você falou que ainda não apareceu uma data para o segundo questionário, mas vai abrir, vamos supor, fazer o questionário 2 até o dia 20, aí até o dia 22, meio que o terceiro, ficaria Na nessas verdade, datas? Marcelo, eu acredito que o terceiro questionário ele vai estar até o dia da prova. Isso vai ser, a gente tá organizando ainda, mas eu acredito que até o dia da prova o prazo dele vai ser um pouco mais extenso, tá? Mas isso aí a gente vai confirmar ainda. Até amanhã a gente tem essas informações melhor para dar para vocês, tá certo? Flávio, se possível, professor. Tá, beleza, Flávio. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa, fazer uma explanação breve do assunto, para as questões ficar melhor para vocês entenderem as questões. Tá certo? Deixa eu pausar aqui, já que eu tô lendo os comentários. Perguntar a questão do livro. Isso, Wellington. Não nesse nível aí. Questionário da lista. Nada diferente do que o que a gente vem fazendo. Leandro, a prova ela vai ser pelo CIGA também, né? A gente está discutindo ainda algumas alternativas de como é que a gente pode fazer, mas a princípio pelo CIGA, algo semelhante com o questionário. Tá certo?
Talvez discussível para vocês enviarem a resposta, mas tudo pelo cigarro. Meu Deus, uma bugada, se puder confirmar se é João Vitor. João, eu acho que eu recebi Qual é uma dúvida? teu e-mail. Rapidinho. Você falou que a prova seria semelhante ao questionário, no sentido de que vocês iriam disponibilizar as questões antes, seriam Não, não, sorteadas não, não, ou não, não. a gente não vai ver? Semelhante no sentido de ser pelo cigarro, não de disponibilizar as questões antes. João, eu recebi teu e-mail sim, tá? Inclusive, eu acho que eu terei, pelo que eu tô lendo aqui, eu acho que eu tirei tua dúvida sobre. Acabei tirando a dúvida sobre a, a força de cisalhamento, né? Essa força de cisalhamento é a força tangencial que você encontra através da tensão de cisalhamento, tá certo? Professor, Senhor, a minha dúvida foi sobre a questão 10 e 11 da lista, se não me engano. tá. Tu tava aqui quando eu comentei sobre a 10, João? Não, tava não. Bom, a questão 10 que está pedindo aí a força de cisalhamento, essa força ela é a força tangencial, tá? Que você É da lista, professor. Da lista de Camila. é da lista do questionário. Não, da lista de Camila. Tá, A lista 1A. tá, deixa eu abrir aqui a lista. Eu acho que eu confundi com o questionário que tá. Uma hora é muito questionário, outra hora é muita lista, eu tô me confundindo. Só um minuto. Mas você conseguiu receber o e-mail? Recebi. Deixa eu só ver aqui. Questão 10. Considere, escoamento, desenvolva uma relação para a força. Tua dúvida era qual, João? Se puder falar, eu acho que fica melhor do que o. Fica mais fácil de eu entender do que lendo teu e-mail aqui. Só deixa eu abrir aqui rapidão. Mas é porque tinha na resposta tinha um L. E a questão não dá. A letra L lá. Certo, deixa eu ver aqui. Um R ou L? Não, L. L. Deixa eu ver aqui o gabarito também. João, é porque aqui a gente tá tratando de um tubo circular, tá? E aí, como a gente vai. Quando a gente calcula a força ela vai estar atuando sobre uma determinada área, né? Se você lembrar da aula de ontem, Hum. quando eu comentei sobre aquela área de superfície circular em torno do eixo, onde a gente utiliza o perímetro, né, o π vezes d vezes o comprimento. E aqui começou uma relação, basicamente uma expressão matemática, por isso ficou esse L aí. É um L qualquer do comprimento, tá? É um comprimento de interesse para calcular essa força. Por isso que ele Sim, não foi dado. então o L é o comprimento do tubo. Isso. Entendi, Nesse caso, entendi. começou uma expressão para encontrar, por isso que ficou dessa forma. E a outra questão foi a questão 11, né? Foi a questão 11. Fiquei Tá, com qual dúvida foi como tudo? fazer ela. Tá. Essa 11, João, ela é se você tiver com a lista aberta aí, você vai ver que você vai ter dois perfis de velocidade linear, né? Sim, E a velocidade tá. Você tem duas placas e duas camadas de fluido. Um fluido com massa específica com viscosidade μ1 e o outro com viscosidade μ2. E aí o que é que acontece? Essa razão entre a tensão de cisalhamento na placa superior e na placa inferior, primeiro tem que analisar cada fluido separadamente. O que acontece na placa superior e o que acontece na placa inferior. Na placa superior, o que vai estar em contato é o fluido 2. Esse fluido 2, lembrando que aqui
vocês não podem utilizar aquela simplificação que eu falei no início, porque a velocidade ela não sai do zero. Ela está saindo aqui da velocidade da interface entre os dois fluidos. Então você vai ter um ΔV, propriamente dito, né? Uma diferença, um ΔU de velocidade. A velocidade da placa superior e a velocidade da interface. E aí a mesma coisa é feita para a placa inferior. Só que agora na placa inferior a gente sai do zero até a velocidade da interface. E aí calcula as duas tensões de cisalhamento separadamente, cada uma com sua respectiva viscosidade. Para a placa superior, a viscosidade 2 e para a placa inferior, a viscosidade 1, e utilizando as diferenças tanto de altura como as diferenças de velocidade. Depois que calcular isso aí sim você pode fazer a razão entre essas duas tensões. Fica um pouco mais simples de entender. Beleza? Professor, Oi. mas eu quero saber se a diferença de velocidade é proporcional ou inversamente proporcional à viscosidade. Não, aí uma coisa é a propriedade do fluido, que ela é constante do fluido, e outra é a situação em que ele tá inserido, tá? Sim, é porque, tipo, A, aí a velocidade, por exemplo, nesse caso em específico, a velocidade da interface do que está aí no meio, né? Ela é menor do que a velocidade da placa superior. Mas isso não tá associado diretamente ao fato da viscosidade ser menor ou maior, não, tá? São coisas distintas. Uma coisa é a propriedade do fluido, que é a viscosidade, e a outra é a situação em que esse fluido está inserido. Porque essa velocidade ela pode ser maior, não vai depender necessariamente da viscosidade, vai depender da força tangencial que foi aplicada ao fluido. Tá certo? sim, entendi. Consegui entender. Porque, tipo, eu tava pensando que se a viscosidade, por exemplo, do fluido 1 fosse o dobro da do fluido 2, a, a velocidade ia ser a metade. Uhum. Não, não A fica. velocidade máxima. Trabalha com as informações que foram dadas nesse caso aqui, por exemplo, você só tem incógnitas, né? A gente não tem valores efetivos das velocidades, das viscosidades e das alturas. Então tu vai deixar tudo em função. Vai ficar as incógnitas mesmo. O 2, Mi2, Mi1, H2, H1, velocidade da placa superior, velocidade da placa inferior, velocidade da interface. Porque aí a gente não tem informação de quanto que é efetivamente esses valores, tá? Sim, consegui entender. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Pra gente discutir hoje? Podemos encerrar por hoje, então? Então tá certo, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Acho que amanhã já vai estar disponível para vocês quiserem assistir no YouTube, no canal da nossa disciplina. Se vocês não tiverem mais nenhum questionamento